Vitor, super obrigada por você estar aqui, por você vir compartilhar aí da sua experiência. A sala é toda sua. Precisando de mim, estou por aqui. Bacana, prazer aí. Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Vamos lá? Bater um papinho um pouco sobre mindset ágil? Bem, muito boa tarde. Meu nome é Vitor Patané e hoje eu estou aqui para conversar com vocês, para a gente bater um papo, né? Trocar uma ideia sobre, falar um pouquinho sobre mindset ágil, falar um pouco sobre agilidade, né? Quero compartilhar com vocês um pouco da minha história e um pouco das minhas mudanças de mindset aí, até pegando o gancho da Tati, né? Como é importante, como foi importante para mim, durante toda a minha carreira, eu ter tido momentos de trocar meu mindset, entender a evolução não só para a minha carreira, mas a evolução do mercado, que as coisas precisavam se movimentar e eu não podia ficar parado, eu tinha que acompanhar de alguma forma, senão eu poderia acabar ficando para trás. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Vitor Patané, eu sou Agile Coach, né? Trabalho na Globo, aqui vai fazer mais ou menos um ano, né? Como Globo, profissional Globo mesmo, né? Funcionário, eu estou recente, mas já estava dentro do contexto da empresa já faz algum tempo, né? Falando de mim, né? Além de Agile Coach, eu sou marceneiro, tá? Que é uma mudança de mindset, você vê, eu quero que trabalhe com tecnologia ao mesmo tempo, gosta de uma coisa tão física, né, tão táctil, né, que é quando trabalhar com madeira, eu acho fantástico, para mim é muito legal, é a minha válvula de descompressão, né, e tem algumas manias, uma delas é resolver problemas, acho que talvez isso me ajude bastante com essa questão do meu mindset, né, de estar sempre procurando mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa, sair de uma condição, né, de uma condição atual para uma condição futura, está sempre evoluindo, e eu acho que quando a gente fala de mindset, isso é muito legal, né, essa mudança de mentalidade, você se manter ativo, você se manter aberto, né, e entender que existem várias realidades que a gente pode, sim, experimentar, testar, por que não, né? Vamos ver, né? Por que a gente não pode, de repente, né? Poxa, eu trabalho com tecnologia, mas por que de repente eu não posso trabalhar com, sei lá, no meu caso, marcenaria, né? Não posso experimentar, ter essa visão, como é que é essa vida, né? Como é que é cortar uma madeira, bater um prego, fazer uma coisa diferente, ou de repente culinária, não sei, ou de repente se eu quisesse, sei lá, dar um pulo, vou trabalhar com outra coisa, eu quero trabalhar como cabeleireiro, né? Então, enfim, cara, você sempre tem que se manter aberto para essas mudanças, né? Porque, falando muito assim da minha própria experiência, a mudança do mindset, ela mexeu muito com uma questão muito forte que é a minha motivação, né? Como eu me motivo, como eu me posiciono na frente das pessoas, né? Seja na frente das pessoas com as quais eu trabalho, na frente da minha família, né? Que nível de segurança que isso daí me traz, né? Como eu me sinto realizado. Então, essa questão da realização também, ela é muito importante e ela está totalmente ligada com a questão do mindset, né? Então, como você se realiza, como você tem essa entrega, né? Quando você está pronto, você acha que, sabe aquela sensação que, putz, está faltando alguma coisa, né? E volta e meia, na minha vida, eu tenho essa sensação, está faltando alguma coisa, e geralmente são quando as viradas de chave ocorrem, né? E para mim isso foi muito verdadeiro. Só para trazer um pouco de contexto, trabalhei muitos anos, trabalhei 12 anos com telecomunicações, e eu trabalhava com gerenciamento de projetos lá, tradicional. Na verdade, eu trabalhei até na parte um pouco mais técnica, né? Depois eu acabei caminhando, evoluindo dentro da empresa, e fui trabalhar com gerenciamento de projetos tradicional, né? Isso entre 2012, 2011 e 2012. Aí eu falei, sabe quando você está fazendo aquilo, você até gosta do que você está fazendo, mas você sente que aquilo poderia ser feito de uma outra forma, um pouco mais dinâmica, um pouco mais objetiva, que trouxesse um pouco mais de resultado, né? E no meu caso, até em particular, porque naquela época a gente tinha muito uma questão de quem trabalhar com projeto, né? Você escrevia antes de você começar um projeto, você praticamente passava uns 3 meses escrevendo sobre ele.
Olha que coisa louca. Você escrevia pelo menos uma especificação técnica, depois uma especificação funcional, né? Depois um caminhão de documentação, né? Até lá, cara, o bonde da oportunidade já tinha passado, já foi, né? Aquele produto que até então era inovador naquele momento deixava de ser no dia seguinte, e você estava tão focado, né, naquele conceito tradicional, naquele mindset, né, quadradinho, focado numa experiência encapsulada, que você acabava perdendo muita oportunidade. E assim aconteceu com muita gente que junto comigo, acabou migrando do gerenciamento de projetos tradicional para uma abordagem mais ágil, né? Ou seja, uma abordagem mais flexível, uma abordagem mais rápida, que te permita mais experimentar, né? Olha só que legal, né? E eu acabei trazendo a minha experiência profissional para a minha vida, né? Então eu comecei, dentro do contexto, né? Eu comecei experimentando o que eu fazia dentro do meu trabalho para minha vida, e, cara, eu confesso que foi libertador para muita coisa, né? Mas vamos avançar. E agora, falando de mudança, eu queria saber de vocês, e aí, para onde que vai, né? Eu queria ouvir de vocês, né? Se vocês puderem escanear esse QR Code aí, né, com o celular de vocês, e respondam para mim, né? De onde que vocês vêm, para onde vocês vão, o que vocês estão fazendo hoje, qual que é a profissão que vocês estão estudando, ou que vocês já têm, né? E fala para mim, vamos se conhecer um pouco melhor, vamos conhecer essas áreas aí, vamos entender como é que a gente, de repente, poderia entender uma abordagem ágil dentro de cada uma dessas áreas. Vou dar um tempinho aí para vocês escanearem esse QR Code aí e responderem essa pergunta. Se tiver alguma dúvida, não estiver conseguindo, vamos ver. Opa, o pessoal está fazendo aí. Vamos avançando aqui, então. Vamos já ir vendo aqui como é que está indo. Beleza, aí. Olha quanta área legal aí. Psicologia, engenharia, administração, engenharia elétrica, engenharia de alimentos, engenharia de produção, exatas, biologia. Que legal, gente. Olha que bacana. Relações internacionais, consultor de vendas, ciências biológicas, psicologia, comunicação, graduação, direito, design, geologia, humanas, farmácia. Olha que bacana. Puxa, que bom, gente. Então, hoje temos um público bem heterogêneo aqui, excelente. É disso que a gente gosta. Essa diversidade aí que faz essa experiência tão completa aí. Muito bom, muito legal, gente. Várias engenharias, muitas engenharias que o pessoal colocou aqui. Excelente, é isso aí. Gostamos de engenheiros também. Vamos lá. Tá, vamos lá então. Então, meus amigos, minhas amigas, meus mestres, formandos e futuros patrões. Gente, mas que raios é então agilidade, né? O que é agile, né? Então, da onde que vem esse trem, né? Vamos falar um pouco mais disso, do mindset? Tá, agile. Né? Então, Agile tem várias definições, né? Então, a gente tem algumas definições de mercado, mas eu gosto dessa definição um pouquinho mais híbrida, tá? Vocês vão ver em várias literaturas, em várias... Então, basta dar uma googada aí no navegador de vocês, que vocês vão ver várias formas de definição quando o pessoal fala de Agile. Vocês vão ver falar de uma metodologia, né? Então, é um conjunto aí de métodos que a gente aplica para poder chegar aí num resultado. Vocês vão falar de um framework, né? Que são as boas práticas, né? Que a gente usa para poder chegar, e um mindset, né? Então, importante. Então, o Agile, ele pode passar por esses 3 estágios, tá? É muito importante a gente ter essa visibilidade que o Agile, ele pode ser apresentado dessas 3 formas. E qual que é a certa? Todas elas estão certas, tá? Depende muito do contexto, e contexto é tudo. Quando eu falo de framework, ele vai me dizer onde, né? Onde que a gente aplica isso daqui? Qual o contexto eu vou inserir, né, agilidade, né? Em que momento que é melhor eu aplicar o contexto ágil? E quando eu falo de metodologia, né, ele vai justamente dizer o como é que eu vou aplicar, quais são as melhores práticas, as metodologias que eu vou querer usar aqui, se eu vou usar um Scrum, se eu vou usar um Kanban, se eu vou usar um Lean, enfim,
né, e tantas outras metodologias, porque o Agile, né, ele acaba contemplando, né, um conjunto de práticas aí que vieram se desenvolvendo com o tempo, né, ele teve várias vertentes, né, vocês vão ver que o que aconteceu com a agilidade, né, ela começa, né, o movimento ágil, né, o manifesto ágil, ele é de 2001, tá? Foi quando 17 programadores, né, desenvolvedores de software, gerentes de projeto, né, inconformados, né, da forma como as pessoas estavam acostumadas a fazer projetos, resolveram se juntar, né, para discutir sobre esse contexto, né, e eles criaram aí um manifesto, né, para poder dizer que não concordavam com aquela forma que estava acontecendo, ou seja, basicamente, aí começou uma grande mudança de mindset. Eles saem de um contexto para entrar num novo contexto, tá? Então, aí já começa a mudança do mindset. Olha a importância. Então, basicamente, eu estou falando aqui de pessoas incomodadas com uma condição, com certeza, experiência e vontade de mudar, evoluindo para uma nova condição, tá? Então, é tudo sobre evolução, é tudo sobre mudança, tudo sobre escolha, sobre querer melhorar, né? Eles não sabiam se iam dar certo, tá? Isso que é o mais legal. Nenhum deles ali naquele momento sabia se ia dar certo, nenhum deles ali sabia se ia melhorar realmente, ou se de repente eram 17 malucos dentro de uma convenção de geeks para poder falar de um assunto que daqui a uma semana ninguém mais ia ouvir, ninguém mais ia falar, ninguém mais ia entender. Mas mesmo assim, a vontade de mudar prevaleceu e eles foram lá e avançaram. O mais interessante é que essas pessoas, elas já, de certo modo, praticavam esses conceitos diferenciados de maneira separada, cada um dentro do seu contexto de desenvolvimento, né, fazia, o cara que trabalhava com uma linguagem X de programação, ele já fazia projetos, já entregava de uma forma um pouco diferenciada, né, porque ele já entendia que o modelo tradicional não tinha muita validade, não mexia muitos ponteiros, e assim todos os outros. A grande sacada foi juntar essas mentes, né, para poder observar pontos em comum e daí escrever o que seria o tal do Manifesto Ágil, né. Vamos avançar um pouquinho aqui, então, né? Aqui é o seguinte, falando nesse contexto antigo, né, eu vou contar para vocês algumas mentiras que me contaram, tá? Isso é uma parte bem interessante. Essas mentiras, na verdade, né, são coisas que acabavam, servindo como um modelo de mindset antigo, né, e principalmente para a gente que trabalhava muito com criação, com projeto, né, acabava pautando muita coisa, mas o ágil veio e desconstruiu essa ideia na minha cabeça. Mas eu lembrando, agora fazendo uma retrospectiva, algumas coisas ficaram, né, algumas coisas eu lembrei, falei, puxa, o que me falavam muito naquela época que eu trabalhava com modelos antigos, né? E daí as mentiras que me contaram é o seguinte, olha que legal, o pessoal falava assim, ó, somos multitarefa, né? Então, já começa por aí, né? O conceito de você acreditar que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Olha, você consegue fazer, você pode até conseguir fazer muitas coisas rápidas, de maneira um pouco mais acelerada, mas ao mesmo tempo, não sei, eu acho bem difícil, né? Então, mas antigamente a gente tinha muito essa questão do multitarefa, né? O profissional que chupava cana e assobiava. E, olha, gente, na boa, é mentira, tá bom? É mentira. Isso só serve para te esgotar, para puxar tuas forças, para te levar para um buraco aí que não é legal. Eu perdi muitas noites de sono por causa desse tal de multitarefa, tá? Outra coisa que falavam muito é, olha, a entrega ocorrerá conforme previsto no início do projeto. Olha, projeto, né, até a própria definição de projeto, que fala que é um esforço temporário, né, para a entrega de um objetivo, de uma situação, de uma nova situação, de um produto.
quando você começa a, sem antes mesmo se preparar, né, sem antes mesmo conhecer o seu contexto, e você já começa a querer prever o futuro, né, é a mesma coisa que você vai me dar certeza absoluta que no próximo final de semana a gente vai ter um calor de 29 graus aqui em Campos de Jordão, uma cidade conhecida pelo frio. Cara, não dá, é totalmente incerto, não dá, é impossível você prever o futuro. Que análise de contexto o pessoal fazia? Mas tinha muito isso, né? Então entrava às vezes uma empresa para poder te vender alguma coisa e falava assim, olha, a nossa previsão aí para entrega com base aí no contexto é de um ano a um ano e meio, tá? Você fala, cara, mas de um ano e meio, o cara estava me dando uma previsão, isso às vezes era uma previsão otimista. Então, assim, cara, a agilidade, ela meio que quebra um pouco disso, né? Quando ela começa a trabalhar com o conceito de entrega incremental. Então, a gente começa a trabalhar com entrega em agilidade, né? Logo geralmente na primeira semana, não na primeira semana, mas pelo menos assim, o que a gente chama de interação, né? No primeiro período, a gente já vai entregando alguma coisa para você. Eu não vou te entregar tudo, eu não vou planejar tudo, eu vou planejando de forma incremental, né? Então, esse negócio de você sair prometendo data, de você sair... Quantas vezes vocês já devem ter ouvido na vida alguém prometendo alguma coisa, uma entrega, que a pessoa nem tinha visão, mas de cara já sai prometendo, isso é muito complicado. Tá? Então, duvidem quando você ouvir esse tipo de afirmação, né? Outra coisa que eu ouvia muito, né? Caso necessário, os recursos podem ser facilmente repostos. Cara, recurso, né? Naquela época, recurso era pessoa, tá? Então, você era um ativo. Olha que legal, né? Você era simplesmente uma peça que poderia ser substituída. Até dentro de um conceito aí que a gente chama de Management 3.0, hoje em dia, isso caiu por terra, né? Não existem mais recursos, existem pessoas profissionais. E eu posso dizer para vocês, como é difícil substituir um bom profissional, uma pessoa engajada, uma pessoa que está entregando, né? O pessoal que trabalha com RH sabe bem disso, né? Porque é um desafio constante e diário você procurar bons profissionais. Imagina você estar num projeto engajado, começando a preparar, daí aquela pessoa sai por algum motivo. Cara, vai achando que é fácil substituir, e isso tem, às vezes, um impacto devastador em cima da tua entrega, do teu projeto, né? Então, isso era uma mentira também que contavam antigamente, né? Porque o pessoal entrava assim, tá, mas você tá com o time inicial aí, se alguém sair, vai dar algum problema? Não, a gente troca recursos se precisassem, tranquilo. Eu falei, olha, então, mais uma mentira que me contaram. Essa é legal, porque ela se conecta com o papo de multitarefa. Ó. Nosso time participa e suporta vários projetos com excelência. Olha lá. Era uma coisa muito comum, né? Até hoje, no contexto ágil, a gente também tenta não trabalhar assim. A gente tenta abraçar alguma coisa e se dedicar ao máximo desta coisa, né? Então, geralmente, quando um time ágil pega algo para trabalhar, né? Ele pega aquele contexto e vai até o final. Exemplo, eu vou dar um exemplo. A Honda, por exemplo, é o mesmo time, né? É um time fixo, né? Que constrói cada linha de automóvel, né? E lá eles têm um papel chamado Shura, né? Que é o dono daquele produto que a gente chama de Product Owner, né? Lá na Honda eles chamam de Shura. Essa pessoa geralmente fica trabalhando nessa linha, cara, coisa de 10, 15, 20 anos, até o cara se aposentar. Porque é uma pessoa que entende daquele contexto. Ele não fica cuidando de 30 carros ao mesmo tempo. Então, se ele vai cuidar de um Civic, ele vai cuidar desse Civic até o final, cada evolução, cada versão, cada melhoria, porque ele entende daquele contexto, né? Esse negócio de colocar a pessoa para fazer 30 coisas ao mesmo tempo, cara, a tua excelência mesmo, a tua qualidade vai lá para o pé. E uma coisa que a agilidade, ela prega por esse cuidado com as coisas, né? Então você também tem que ter todo um manejo. Então, só para vocês entenderem algumas mentiras que me contaram aí ao longo da vida que eu trabalhando com agilidade, eu acabei por desconstruir, tá? Mas vamos em frente, vamos lá. Esse camarada aí, né? Esse é o Taishi Ono, né? O Taishi Ono,
ele trabalhou na Toyota, né? Ele foi um dos engenheiros aí da Toyota. E ele e o próprio Toyota, né, que são os desenvolvedores aí da metodologia Kanban, né, na verdade, do processo chamado Just in Time, né, que basicamente focava em fazer a entrega da coisa quando ela precisava acontecer. Então, por exemplo, eles acabaram com o estoque, né, dentro da empresa, e eles só faziam a entrega quando realmente tinha um processo de solicitação já dentro da fila, né? Com isso, eles eliminaram uma quantidade absurda de desperdício, né? E ele tem essa frase que é maravilhosa, que ele fala: estamos condenados ao fracasso sem uma destruição diária de nossos vários preconceitos. Eu estou falando de um amigo aí que foi pensar nesse contexto na década de 70, 60. Então, você imagina o que era pensar em mudar, em ter flexibilidade, em mudar o teu mindset, destruir um preconceito. Quando eu falo preconceito, no sentido de conceito prévio de qualquer coisa, né? Porque mudança de mindset passa por destruição de preconceito. Você tem que abandonar alguns preconceitos para poder abraçar novos conceitos, novas melhorias, tá? Então, isso é muito importante, né? A gente ter isso bem forte com a gente, tá? Aí, falando um pouco de ocupação, tem esse amigo aqui que é o Jeff Sutherland, né? Jeff Sutherland, ele inventou ele mais um outro amigo chamado Ken Schreiber, inventaram uma metodologia chamada Scrum, na década de 90, né? Entre 90 na verdade, final de 80 começo de 90, né? Mas ele falava uma coisa bem legal, ó. Fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo te torna mais lento e pior em ambas as tarefas. Não faça isso. Se você acha que isso não se aplica a você, você está errado, né? Então, você acaba duplicando o tempo daquela tarefa, porque o teu tempo, a tua velocidade cai e você passa tendo que ficar mudando de contexto e dividindo a sua atenção o tempo todo, quando você acha que é multitarefa, a tal ilusão do multitarefa. Aí, entrando um pouquinho aí no conceito, na linha aí do timeline da agilidade, né? Até voltando aí no que a gente estava vendo, então a gente vê aí a criação do Just in Time com o Taiichi Ohno e o Toyota, né? De 50 até 1970, tá? Então, nesse período, eles estavam com a Toyota. Para você ter uma ideia, a Toyota, ela foi visitar, naquela época, a fábrica da Ford, logo no final da Segunda Grande Guerra, né? E eles perceberam como é que a linha de montagem da Ford acontecia lá, né? Então, eles viram que tinham muitos trabalhadores produzindo muito estoque, né, e tinha muita perda ali, mas até então o Ford, né, ele era inovador para aquela época, né. Quando eles voltaram para casa, eles voltaram com o conceito de linha de montagem, sim, só que eles precisavam otimizar isso, porque eles não tinham tanto recurso quanto os Estados Unidos. O Japão estava destruído, né? Você não tinha aquela quantidade absurda, né? Você não podia se dar o luxo de ter grandes desperdícios, né? Então acabou se criando esse conceito daí do just in time, que foi muito bacana, né? Daí, dando um pulinho, um saltinho quântico aí, a gente vai para 95, quando o Jeff Sutherland cria o Scrum, né? O Scrum, basicamente, ele aprimora alguns conceitos e traz algumas ideias que vêm lá do Toyota, né, lá do Taiichi Ohno, né, como, por exemplo, o Kanban, né, que é o quadro de tarefas, né, que a gente costuma ver aí em muitos escritórios e empresas, né, e ele também traz o conceito de ciclos curtos para a execução de tarefas, né, que ele chama de sprints, ele passa a chamar esses ciclos de sprints, né? Então, ele entende que a cada ciclo, ele consegue fazer o quê? Uma entrega de valor, né? E quando a gente fala de entrega de valor, a gente se conecta com outro método, que é o Lean, né? Que coloca, geralmente, o cliente no centro, né? O que é mais importante, o que é mais valoroso para você entregar para o seu cliente hoje, né? Então, vamos lá. Quando eu pego um trabalho para fazer, o que vai entregar valor primeiro? Né? O que vai me trazer benefício primeiro?
por onde eu começo, né? Agora, vamos trazer esse conceito para dentro de casa, né? A gente tem que, sabadão, dia de a gente arrumar a casa, né? Por onde você começa a sua casa? Onde você consegue trazer mais valor primeiro, né? Então, comecei de manhã, né? Pô, eu geralmente costumo limpando a cozinha, porque eu sei que tem almoço e a patroa vai querer tudo limpinho quando tiver na hora do almoço para preparar alguma coisa, enquanto eu vou limpando a casa, a gente vai estar dividindo tarefa, né? Então, onde vai trazer o mais valor para o meu cliente, no caso a minha esposa, é ter todo o contexto ali bem arrumado para que ela faça a outra tarefa enquanto eu vou fazendo essa minha tarefa. Entendeu? Então, assim, entender o contexto é fundamental, né? Entender o contexto é valioso, né? Porque você acaba agradando a pessoa no momento que ela mais precisa, trazendo valor para a pessoa no momento que ela mais precisa. Então, de maneira incremental, fazendo em fases, você consegue ter uma entrega bem grande aí de valor, né? 2001, a gente tem o Agile Manifesto, né? Que é o que eu estava falando para vocês, que foi aquele momento onde esses vários, né, entre eles o próprio Jeff Sutherland estava lá nesse momento que eles se juntam, né, para poder discutir o que é o manifesto ágil, né. Pulando um pouquinho, a gente tem um camarada chamado David Anderson, em 2007, que ele pega todo aquele conceito, né, que é o just in time, mais o conceito do Kanban, né, que o que é o Kanban? Kanban em japonês significa cartão, né? Então eles chamam de cartão. Era um cartão basicamente que ele pega os 3 estados das tarefas, os 3 estados dos contextos, né? Então eles entendem que algo pode estar por fazer, pode estar em andamento ou pode estar feito, tá? E ele pega e extrapola isso numa metodologia para poder ajudar os times a poder gerenciar melhor o fluxo de trabalho deles, né? Então, aí vem algumas ideias bem legal, bem interessantes, por exemplo, vamos começar a gerenciar o fluxo de trabalho, né? Gerencia o trabalho e não o trabalhador, né? Porque até então, né, existia muito esse conceito de você ficar controlando a pessoa, o cara ficava olhando lá, pô, que horas o cara chega, que horas o cara vai embora, o cara não estava nem aí para saber o valor, né, daquilo que ele estava entregando. Ah, você bateu 20 laudas de papel, muito bem. Então, qual que é o valor que isso aí trouxe para a empresa? No final, quanto que aumentou o faturamento? Entendeu? Então, o Anderson fala, não, tá tudo errado, vamos começar a dar foco para o que é valor, né? E ele, novamente, pega o conceito, né? Ele vai emprestar esse conceito lá do Lean, né? Da metodologia Lean, né? E vai emprestar também esse conceito da metodologia na verdade, do Just in Time e do próprio Scrum, para poder falar de valor, para poder trazer uma visão de valor, e ele começa a criar quadros onde você consegue aplicar em vários conceitos. Eu já vi quadros Kanbans aplicados em áreas de RH, em áreas da parte mecânica, industrial, em escritórios de advocacia e direito, em áreas de segurança. E eu estou saindo, olha, perceba, eu estou saindo completamente do contexto de tecnologia, porque basicamente é você entender o fluxo, é como você trabalha, né? E você entendendo as fases do seu trabalho, fica muito mais fácil para você pegar um gargalo, um momento onde para ali, e se você sabe onde está parando, você começa a entender como você consegue contornar e corrigir esse problema, né? Identificar o problema é fundamental, porque às vezes, façam essa experiência na vida de vocês, né? Pegue alguma coisa que você faz rotineiramente, um trabalho que é rotineiro, né? E tenta dividir isso em fases, né? E veja, observando cada uma das fases do seu trabalho, né? Em que momentos você poderia melhorar? Em quanto tempo você fica parado em cada fase, né? Em quanto tempo, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou fazer uma macarronada, né? Então aqui eu tenho toda a parte de corte dos legumes aqui, daquilo que eu vou usar, do tomate, né, da cebola, ou preparação do molho, daí tem o momento do cozimento do macarrão, eu tenho um momento que eu começo a juntar as coisas, preparar, fazer aquele refogado, né, se eu quiser colocar uma bolonhesa, eu tenho que preparar a carne antes para ficar bem temperadinha, tem todo esse conceito, né, bacana, muito bem, né. Quanto tempo que eu demorei em cada fase desse processo,
né? Eu anotei, eu tenho uma ideia disso. Estou usando macarronada de maneira totalmente metafórica. Mas se eu começar a observar onde que eu paro mais, onde eu poderia melhorar esse processo, eu tenho essa visibilidade, né? Isso é legal, né? A gente começar a ter essa visibilidade, a gente começar a ter essa possibilidade de entender todo um contexto, né? Isso é muito, muito divertido, né? E daí, avançando um pouquinho, a gente tem o Lean Startup, que é um cara chamado Eric Ries, né? 2011, ele traz uma iniciativa aí que foi inovadora, que basicamente ele foca em trazer um contexto onde você começa a trazer todo mundo para o jogo. Então, tudo que eu preciso fazer para poder entregar alguma coisa deveria caber dentro daquele contexto daquele time, para eu poder estar entregando valor. Eu não deveria ter tanta dependência. E ele começa a falar de experiências de empresas pequenas, né, que começaram pequenas como startups e evoluem nesse conceito. Aí você vai ter, cara, você vai ter Nubank, você tem Google, você tem um monte de empresinha que começa de forma embrionária e vai crescendo, crescendo, crescendo. E é legal que muitas empresas, apesar de crescer, elas não perdem aquela questão de você trabalhar pequenininho, de você trabalhar em entregas mais pontuais, né, para poder sempre estar gerando valor. Percebam que gira muito em torno dessa questão do valor, tá? Aí, saindo um pouquinho desse contexto, vou fazer agora uma abertura aqui para a gente dar uma olhada como é que estamos aqui de pergunta. Temos aí, aprendi muito, voltar, tá, gente? Que agora ficou um backlog gigantão aqui para a gente ler. Vou dar uma lidinha nestas perguntas que estão aqui. Então, aqui, nossa, muito eu na universidade, ilusão pura. Quem escreveu isso foi a Marielle. Daí a Júlia aqui, alguém conta isso para os meus professores da faculdade. Opa, então quer dizer que o pessoal lá da faculdade está com alguma dificuldade para entender essa questão da multitarefa, será? O que mais aqui a gente tem? Falamos aqui alguém está falando aqui já de sistemas de organizar tarefas, alguém falou do Asana aqui, olha que legal. Muito bom, gosto bastante do Asana, né? Quem mais aqui? Trello bacana também. Trello, ó, Asana e Trello, gente, são sistemas que a gente usa para poder fazer gestão de tarefas. Você pode usar para qualquer coisa, na verdade. Você pode usar desde do teu trabalho, tuas tarefas. Eu organizo, por exemplo, algumas tarefas domésticas no Trello. Eu confesso que eu gosto, né? Me dá um pouco mais de... vou falar uma mágica aqui sobre você organizar as coisas no Kanban. Eu tenho um Kanban aqui atrás de mim, que está meio desfocado o fundo. E ele tem um poder mágico. Sempre quando eu coloco alguma coisa no meu quadro, na coluna de a fazer, ela acontece. Não sei por quê, tá bom? Mas eu imagino. Quando eu tiro alguma coisa da minha cabeça e começo a materializar essa ideia, né? Todo dia de manhã eu bato o olho no quadro e falo, putz, preciso fazer isso. Isso acaba mexendo com o meu mindset, né? Olha a gente voltando para o mindset, né? No sentido de criar uma fila das coisas que realmente importam para mim, das coisas que realmente precisam ter valor. E como é que eu me organizo? Eu coloco aquele cartão que é mais importante lá em cima, lá na pilha, no contexto, né? E aí eu vou seguindo. Fiz aquele, eu passo para o próximo. Fiz aquele, passo para o próximo. E assim, sucessivamente, até zerar. Lá, um determinado momento, eu vou lá, zerei a minha coluna de coisas que eu tenho para fazer e começo a escrever coisas novas. Interessante que nunca zera, sempre está aparecendo uma coisa aí para fazer, né? Quem sabe nas férias, né? Vamos rezar para isso acontecer. Mas bora aí. Uma pergunta aqui, ó. Em uma entrevista, o entrevistador me perguntou como eu planejaria para entregar 3 tipos diferentes de projetos que eram de curto, médio e longo prazo. Tem alguma dica de como me organizar? A melhor resposta seria um de cada vez. Tá? Curto, médio e longo prazo, tá perfeito. Se você tem um projeto de curto, de médio e de longo, eu acho que você, até pela disposição, você já sabe qual que você vai fazer primeiro. Só que eu devolveria a pergunta
para ganhar ouro, né, para passar na entrevista, eu perguntaria para ele qual que é o de mais valor, né? Porque às vezes você está fazendo um projeto de curto prazo que não entrega valor nenhum, né? Então, onde eu deveria gastar mais a minha energia? Agora, se foi só uma pergunta retórica, uma pergunta só para falar para você, pô, não, tá, beleza, então você tem uma sequência lógica, você vai entregar o mais curto primeiro, mas o ideal seria você entender onde que está o valor. Eu acho que aí seria ouro, hein? Aí seria legal. Né? Pô, onde é que tá? Onde é que eu entrego mais valor? No de curto, no de médio, no de longo prazo? Até para você saber onde você vai gastar mais energia, né? Porque de repente você pode fazer o de curto prazo, né? Daí tem um negócio também. Peraí, prazo de execução e data de entrega, né? Se você faz ele num curto prazo, mas a data para entregar ele é, sei lá, daqui a 2 anos, você pode fazer o de longo prazo antes, né? Também tem isso. Então, isso geralmente costumam vir com pegadinhas, mas eu já levantaria essa bola. Depende, qual que é o de mais valor, seria uma ótima. Né? Eu gastaria mais esforços naquilo que entregaria mais valor primeiro, não importa o prazo. Né? E, claro, e numa resposta lógica, sem pensar, seria o de curto prazo. Né? Mas é uma coisa, aliás, curto prazo é um dos conceitos que a gente tem em Kanban, que a gente fala, seja mais acabativo, né? Comece a terminar. O Kanban, ele fala muito sobre o começo, meio e fim, né? Esse ciclo que a gente tem. Então, vamos pensar que a gente... eu vou confessar um problema pessoal meu, que a agilidade me ajudou muito. O mindset mudou a minha cabeça, porque, assim, muitas vezes... e eu tinha dificuldade de terminar as coisas. Então, sabe quando você começa uma coisa e não termina, começa outra e não termina, e as coisas começam a ficar totalmente bagunçadas, você começou um monte de coisa, comecei um curso de inglês, comecei a ler um livro, comecei a fazer uma academia, comecei a querer aprender a cozinhar, comecei. E quando que você terminou? Quando que você deu um andamento? Quando você falou, agora eu terminei? Eu me lembro, eu acho que eu comecei na minha vida umas 8 vezes a academia, assim, eu fui patrocinador de muitas academias, assim, ajudei muitas empresas a alcançarem o seu sucesso como empresas de esporte, aí eu espero que todas tenham aproveitado bastante meu dinheiro, mas cara, então assim, academia, né, é um negócio que você começa, né, e não é que você não termina, você deveria ser um hábito, né, eu não deveria ter um meio e o fim, eu deveria ter o bom hábito de fazer exercício, e se é para ter o bom hábito de fazer exercício, se eu fosse estudar um pouco mais de valor e de propósito, eu poderia fazer, em vez de fazer uma academia, eu poderia caminhar todo dia, né, como hoje eu faço, que tem o mesmo valor. Só que eu pensei, na minha cabeça eu associei saúde, tá na academia, pessoas saudáveis, né? Gente malhada, gente bonita, gente que... Cara, também tá, né? Também tá. Isso também é uma verdade. Só que eu não olhei a minha verdade, eu não olhei o meu contexto, né? Eu não vi se eu ia poder estar todo dia lá. Então, mais uma coisa que eu comecei e não terminei, e hoje sou um feliz patrocinador de algumas academias. Graças a Deus, hoje eu não pago mais, né? Eu parei com isso e comecei a caminhar. Mas é muito legal, muito louco isso, né? Quando você começa a entender esses contextos. E, por exemplo, cursos de inglês também, eu cheguei a fazer uns 2 ou 3, até pegar um e ir até o final. E faculdade, eu me lembro de começar uma e ter parado também, fiquei muito frustrado com isso. E em determinado momento eu falei, eu não vou mais começar nada sem antes terminar aquilo ou zerar. Eu vou zerar a vida. Foi aí que eu usei agilidade no meu dia a dia, tá? Foi aí que eu trouxe para o meu contexto de vida pessoal esse contexto de ser, essa necessidade de ser um pouco mais acabativo. Sabe aquela sensação gostosa de dever cumprido, né? Que você fala, putz, terminei. Olha que legal ficou meu trabalho. E aquele trabalho, que é um trabalho que você não faz para ninguém, às vezes você até está fazendo para alguém ver, mas é muito mais para você. Você fala, olha que legal essa apresentação que eu fiz, olha que legal esse texto que eu escrevi, olha que legal essa minha casa que eu deixei limpinha, olha que cheiro agradável, olha que cama limpinha, que sofá gostoso. Isso é ouro, gente, é ouro, porque tem uma recompensa mental aí, em terminar as coisas. O Kanban,
trabalha com essa recompensa mental. Esse é o grande gatilho. Quando o prazer que você tem de pôr um cartãozinho na coluna de feito é insuperável. Você fala, cara, mais uma vez eu consegui, né? E isso é psicologicamente fantástico, né? Tem um ganho. Eu sou viciado em Doni, eu sou viciado em terminar as coisas hoje. E eu era um cara que tinha muito essa questão de não terminar, né? Então, meu mindset era um mindset meio quebrado, assim, sabe? Eu não conseguia avançar. E hoje eu falo, cara, hoje eu consigo, sabe? Eu consigo começar e terminar. E eu estou tentando passar esse valor para minha filha, né? Falar, filha, olha, começou alguma coisa, termina. Pegou alguma coisa, guarda, sabe? Aquele contexto que eu acho que a coisinha chatinha de pai, de mãe, né? Mas e que ajuda a criança, porque você imagina, principalmente em fase escolar, né? A criança na fase escolar, ela está vendo muita coisa, ela está inundada de informação. E ao mesmo tempo, é o coleguinha chamando para brincar, é o joguinho que ela está jogando. Então, as crianças, né? Elas estão nesse universo, né, de coisas que estão bombardeando elas o tempo todo. Então, se você não ajudar elas com algum direcionamento, ela pode, de repente, se tornar um adulto que não é muito acabativo, é muito mais iniciativo. Né? Ele tem muita iniciativa, mas não tem muito acabativo. Então, é importante você ensinar para a criança também esse valor, né, de começar e terminar alguma coisa. E ela começa também a... Sabe, quanto mais cedo você toma gosto por terminar tudo aquilo que você começa, melhor para você. Você vai ser muito mais, vai se sentir muito mais realizado, né? E eu confesso que para mim foi uma realização pessoal mudar o meu mindset para agir dessa forma acabativa, tá? E voltando um pouquinho para o contexto do mindset, que eu já dei uma voada aí, falando sobre ser ágil, né? Agora ágil, né? Então a gente usa muito isso no nosso dia a dia, né? Que a gente fala muito de mais dados e menos achismo, né? O agilista, a pessoa que trabalha com ágil, a pessoa que tem um mindset ágil, ela procura sempre estar pautado em informações concisas, conscientes, né? Que realmente vão trazer o valor, né, para aquilo ali. Outro ponto que a gente usa muito em Lean, mas também usa em ágil de uma maneira geral, é colocar o cliente no centro. Né, pegar as pessoas e dar o devido valor. Né? Eu estou entregando valor para essas pessoas, elas precisam, né, receber esse contexto, elas precisam ter essa visão. Tá? Outra coisa que é legal também, ter autonomia com responsabilidade. A gente costuma dizer que em agilidade que os times ágeis, né, eles têm autonomia. Né? Então, quando a gente tem um time realmente ágil, ele tem autonomia para pegar um trabalho, aceitar aquele trabalho, fazer a entrega e acompanhar esse trabalho, né? Então, é assim, você tem liberdade no teu trabalho, você consegue fazer gestão daquele trabalho, você consegue experienciar tudo, mas tem um preço, é a sua responsabilidade. Então, autonomia com responsabilidade faz parte do mindset ágil, tá? Mudar a direção sempre que preciso, né? E quando eu digo mudar a direção sempre que preciso, é mudar o mindset também, tá? Poxa, eu estou vendo que aquilo não está me fazendo bem, eu estou trabalhando naquela condição, olha só, estou plagiando a Tati, né? Ela até falou disso daí na outra palestra, mas eu estou vendo que aquela condição, né, ela é nociva para mim, eu não consigo. Cara, por que não mudar? Se dê a chance de mudar, se dê a chance de melhorar, se dê a chance de evoluir, ou de aprender com seus erros, entendeu? E se você mudar e não der certo, muda de novo, e de novo, e de novo. Cara, uma hora você vai falar, poxa, eu mudei tantas vezes, mas nada adiantou. Cara, eu duvido que você não tenha aprendido nada com cada uma das vezes que você mudou, né? Então, se nada ficar, que eu duvido muito, ainda vai ficar todo o aprendizado. Eu tenho certeza que nessa armadilha você não cai de novo, entendeu? Então, permita-se mudar, tá? E outra coisa que a gente fala muito é agilidade, que é a cooperação menos que competição, né? Num contexto ágil, a gente não está aqui para competir, a gente ganha muito mais cooperando. E às vezes é cooperando não só com o nosso colega de trabalho, né? É cooperando com o nosso colega da escola, é cooperando com o nosso colega, com a nossa família, né? Você acaba entendendo que cooperação é fundamental, nós somos criaturas sociáveis, nós somos criaturas de comunicação, a gente precisa estar entre pessoas, a gente precisa ajudar pessoas, a gente precisa sentir que a gente faz parte de um contexto e que a gente evolui. E a cooperação, gente, é o caminho, tá? Seja em qualquer contexto. Cooperação move montanhas.
Enquanto isso, na Globo, e lá, como é que a gente está fazendo? Né? Ah, isso aí. Explicar para vocês um pouquinho da Globo. Lá da Globo, nós temos só uma área que a gente chama de Hub Digital, é uma área que cuida das iniciativas, né, digitais da Globo. Então, todos os produtos da Globo, em um determinado momento, né, os produtos digitais acabam passando pelo Hub Digital ou nascem de lá. Tá? Então, quando você vê Globoplay, GE, Cartola, né, todos esses produtos, né, eles acabam nascendo lá no Hub Digital e são desenvolvidos por alguns times. Hoje são mais de 130 times no Hub Digital da Globo, trabalhando com metodologias ágeis. Tá? A gente tem um framework próprio, olha que legal. Né? Então, existem vários frameworks no mercado, ou seja, vários métodos, né, vários processos. Existe Scrum, existe Kanban, existe, cara, uma infinidade. Né? Lá nós trabalhamos com uma grande quantidade de pessoas focadas em grandes entregas, então a gente tem que engajar muita gente. Né? E para poder atender essas demandas, a gente teve que mudar o nosso mindset e criar um próprio framework que se adequasse às necessidades de trabalho dos times, né, e às necessidades de entrega dos clientes, né. Então, vamos lá, vamos criar um framework que consiga comportar tudo aquilo que a gente precisa entregar. Por que não? Né? Então, assim, novamente, não é sobre estar certo, não existe um método certo, existe um método que se adequa ao seu cliente, ao seu propósito, à sua necessidade. Tá? Então, isso é muito legal. É muito importante você entender o contexto do teu cliente, é muito importante você entender o contexto do teu time. E se não tiver nada no mercado que vai cair como uma luva para você, ou que vai servir, ou que pelo menos esteja próximo, tente mudar, então tente você criar alguma coisa. Né? Poxa, as grandes invenções vêm das necessidades, né? Então, por que não? Lá nós somos mais de 30 agilistas na linha de frente, trabalhando para fazer entregas, né, para poder gerar aí, treinar as pessoas, treinar os times, trazer o que tem de inovação no mercado, né, para poder gerar essas possibilidades. Quem sabe um dia não vamos ter vocês lá com a gente, alguns de vocês aqui, olha, a Globo está aí, né, gente? A gente sempre tem vaga aí, poxa, por que não, né? E, poxa, hoje estamos aqui batendo papo, amanhã estamos trabalhando junto, né? Esse mundo é pequeno pra caramba. Ficaria muito feliz de ter vocês todos, ou aqueles que quiserem, ou os que tiverem afim. Eu acho que é muito legal isso daí. E é uma área que está em crescimento, a gente está sempre expandindo, né? A gente está sempre olhando para várias frentes, aplicando a várias áreas. Agora a gente sai um pouquinho, a gente começa a sair um pouco do Hub Digital, avançar em outras áreas, por exemplo, RH, né, área de financeiro, e todas as áreas que tiverem necessidade de trazer agilidade para o seu contexto. O ideal do agilista, na verdade, é você não ficar preso só em tecnologia, você quer expandir a cultura, né? O ideal de uma transformação digital, que é isso que a Globo vem passando há mais ou menos uns 2 anos, né? É você realmente transformar cultura, né? E transformar a cultura está além de uma área, está além da TI, ela pode até ter começado na TI, né? Mas ela vai além disso, ela tem que ser expandida para a empresa inteira, né? E a gente está nesse processo de transformação digital, né? A Globo, ela passa a se tornar o que a gente chama de uma media tech, né? É uma empresa aí que tem foco na entrega de mídias aí de conteúdo, tá? E basicamente eu deixar para vocês aqui, estou finalizando, acho que falei para caramba, aí uma matraca para falar, desculpa aí, gente. Deixar também algumas dicas de leituras aí essenciais quando a gente quer falar de cultura ágil, né? Então, eu deixo aí a 5ª disciplina, que fala muito de pensamento sistêmico, muito bacana, né? Para quem quer conhecer um pouco do contexto. O livro do Startup Enxuta, do Eric Ries, que é muito bom, vale a pena vocês lerem, né? Vai dar várias dicas de criação para quem está pensando, até para quem está pensando em empreender mesmo. Scrum, a arte de fazer o dobro na metade do tempo, também é o livro que fala sobre a metodologia Scrum. O livro sobre Kanban, né, que acaba dando toda essa visão que eu passei para vocês de uma forma do simples ao avançado, e o Aprendendo a Enxergar. Aprendendo a Enxergar é um livro maravilhoso, né? Ele vai ensinar vocês a conhecerem o fluxo de trabalho de vocês. Isso é muito gostoso, né?
vale a pena cada uma dessas literaturas. São literaturas interessantes para a gente trazer para o nosso dia a dia. E aí, deixo aberto aí se tiver algumas perguntas no final. Eu sei que eu falei bastante, mas se tivemos algumas perguntas aí, vamos ver como é que tá de perguntas. O pessoal trouxe aí, ó, falando de startup enxuta, que é muito bom. Só para ensinar, temos 10 minutinhos. Opa, já tô acabando, eu sei, já. Quantos minutos nós temos aqui? Temos 4 minutos. É isso, Tati? 4 minutinhos? Isso mesmo. Então tá bom, estamos acabando aí, deixa eu ver o que mais temos aqui. Sim, melhor. Pergunta, sobre a situação que foi comentada na ordem de fazer as tarefas. Como fugir da armadilha de sempre ficar fazendo projetos de curto prazo? Por que eles surgem? E não conseguir conciliar as tarefas de longo prazo. Então, bem, com relação a você ficar fazendo tarefas de curto e de longo prazo, né, a gente tem que começar a observar novamente, tudo é contexto, né? Quem criou as tarefas e quem determinou que essas tarefas são de curto e longo prazo? São as pessoas que são envolvidas ou elas simplesmente vieram? Elas caíram de paraquedas? O ideal é que as tarefas daquilo que você faz, né, elas sejam determinadas com a presença das pessoas que vão fazer, né? Projetos de curto e longo prazo são relativos, tá? Porque se você tem muitas pessoas, e quanto mais pessoas que trabalham num contexto estiverem envolvidas, a chance de você reduzir o prazo por essas pessoas conhecerem daquilo, do contexto que estão trabalhando, é muito maior, né? Quanto mais você conhece, mais você aprende a lidar e mais você reduz longos prazos, otimiza curtos prazos e descarta os desnecessários, tá? Às vezes, descartar do teu backlog, da tua lista de coisas para fazer, coisas que pareciam no começo necessárias, mas que no final de algum tempo de trabalho são desnecessárias, é fundamental, assim, até para garantir o sucesso da tua iniciativa, tá? O pessoal falou aqui, ó, nesse âmbito de hábitos, começamos, mais do que nunca sentimos a satisfação de tarefa concluída. Como lidar melhor com isso, né? Então, o pessoal falou que no âmbito de hábitos, começamos mais do que nunca, a satisfação de uma tarefa concluída. Como lidar? Eu não entendi bem se a pergunta é como lidar com a satisfação ou a insatisfação de não concluir uma tarefa. Se a dúvida foi com relação à insatisfação de não concluir, pegue menos tarefas e tente concluir mais aquilo que você já começou. Eu acho que essa é uma dica aí que valeu para mim e me ajudou muito, né, nesse processo de ser mais acabativo. E é isso agora, gente. Acho que agora o nosso tempo morreu. Vitor, quero super te agradecer. Então, eu sempre falo para depois que vocês acabam, vocês darem uma olhada no chat, que tem um monte de feedback bacana, um monte de gente falando que foi super legal, que adorou. Então, dá uma olhadinha depois, que acho que é bom tanto para o seu feedback quanto para a gente ficar feliz, né? Depois de uma palestra dessa. Eu queria super te agradecer a parceria, agradecer o pessoal também que está com a gente até agora. Acho que é isso. Vitor, quer dar um tchau para o pessoal, falar umas últimas palavras? Gente, eu queria agradecer, foi um prazer enorme poder compartilhar hoje aqui com vocês, né? Eu acho que a experiência foi demais. Obrigado por deixar contar um pouquinho da minha história aí para vocês. Eu estou muito contente de conhecer todos vocês. E como essa é uma jornada para o futuro, eu vejo vocês no futuro aí, todos nós juntos, né? Para poder trocar mais experiências. A gente vai se ver, pode ter certeza. A gente vai se encontrar muito ainda. E, poxa, que bom que vocês estão aí nessa jornada, gente. Significa que vocês já começaram a mudar o mindset de vocês. Olha que legal. Parabéns para vocês todos. Obrigada, Vitor. Obrigada, pessoal. Beijo. Até amanhã. Bom happy hour.